Há cidades devastadas e abandonadas em todo o mundo. Algumas se tornaram desertas depois de desastres naturais e outras depois de grandes desastres causados pelo ser humano. No entanto, esta cidade é a única que se tornou cidade fantasma depois de um incêndio que já dura mais de 60 anos. Mas antes de contar essa história, eu peço para que você curta este vídeo, compartilhe ele e se inscreva aqui no canal, pois eu sempre trago histórias que são, no mínimo, bastante curiosas. A cidade em questão é Centralia. Ela fica localizada na Pensilvânia e há mais de 60 anos está em chamas. Um assentamento apareceu no local em meados do século XIX, construído em torno de duas minas abertas, nas quais o carvão de antracito foi extraído. Rapidamente, o número de minas aumentou para 5 e a infraestrutura se desenvolveu. Em 1890, quase 3.000 pessoas moravam na cidade, a maioria trabalhava na indústria local. O desenvolvimento da cidade parou no meio do século XX, depois que o mercado de ações dos Estados Unidos desabou e a Grande Depressão varreu o país. Como resultado, as minas em Centralia fecharam por tempo indeterminado. Algumas pessoas continuaram extraindo carvão de forma ilegal para poder sustentar suas famílias, e infelizmente as atividades das minas de carvão nunca voltaram à ativa. Centralia mudou definitivamente em 27 de maio de 1962, quando os Estados Unidos e a cidade em particular se preparavam para o evento chamado Memorial Day, um feriado que lembrava a vida de soldados que morreram em guerras. A cidade acabou contratando bombeiros para limpar um aterro que ficava sobre as ruínas de uma das minas, apesar disso ser ilegal devido aos perigos que isso poderia causar. Neste local seria realizado o evento, e a função dos bombeiros seria queimar papéis que estavam espalhados por todo o território, uma ideia que causou um grande desastre. Os bombeiros acenderam fogo sobre o aterro, que acabou atingindo as minas de carvão, e apagar as chamas se tornou mais difícil do que eles imaginavam. O fogo rapidamente seguiu por toda a rede de túneis de minas subterrâneas que estava sob a cidade. Ao longo do ano seguinte, os bombeiros tentaram corrigir seu erro sozinhos, mas nunca conseguiram. A Administração de Segurança e Saúde das Minas sugeriu à administração da cidade uma ideia para apagar o fogo: criar trincheiras profundas para impedir que o fogo se espalhasse. Mas depois de calcular todos os custos desta ideia, a cidade percebeu que não teria como se dar ao luxo de implementar este plano. Assim, os residentes da cidade foram deixados para enfrentar os problemas sozinhos. A vida em tais condições foi piorando cada vez mais, e constantemente os moradores da cidade reclamavam de problemas de saúde e que não poderiam mais cultivar alimentos no solo sob chamas. A partir de 1970, as pessoas começaram a deixar Centralia. Em 1981, um buraco de 50 metros de diâmetro se formou em frente ao quintal de uma casa, e um menino de 12 anos quase caiu dentro, mas ele foi salvo pelo irmão mais velho. Além disso, uma quantidade mortal de monóxido de carbono escapou do buraco. A maioria dos moradores continuou vivendo na cidade perigosa por mais de 30 anos, simplesmente porque não tinham para onde ir. As autoridades estaduais ofereceram aos moradores a compra de suas casas e terrenos para realocá-los em outros lugares. O reassentamento de quase todos os moradores foi concluído em 1992, e mais de 500 casas foram demolidas. Inúmeros buracos foram construídos no perímetro da cidade para tentar conter um pouco a pressão que as chamas causavam sob o solo. Ainda hoje, existem 6 famílias vivendo na cidade perigosa, que é oficialmente a cidade menos populosa do estado da Pensilvânia. Além de algumas dezenas de casas, uma igreja greco-católica ucraniana permanece no local e oferece alguns serviços semanalmente. Em novembro de 2015, o arcebispo da igreja visitou o local e declarou aquela região como uma área de peregrinação. O carvão ainda está queimando sob o solo da cidade, e de acordo com investigadores, ele pode continuar queimando pelos próximos 250 anos. A cidade deserta recebe diversos turistas de todo o mundo, que visitam o local para ver as ruas abandonadas, prédios em ruínas e para fazer um trajeto que foi criado especialmente para os turistas, onde eles podem até mesmo grafitar o chão. E apesar de haver essas ruas pintadas,
a maior parte da cidade parece um lugar muito sombrio. As estradas levam a lugar nenhum, as redes elétricas se estendem por ruas vazias e os bairros deixados após a demolição de casas estão cobertos de árvores. Algumas pessoas sugerem que em 50 anos não haverá mais vestígios da cidade, mas a maioria dos ex-residentes acredita que o fogo já cessou e que muito em breve isso será confirmado. Se isso acontecer, Centralia poderá ser repovoada e a cidade fantasma poderá ganhar vida novamente. Embora o futuro de Centralia seja incerto, uma coisa é muito clara: a trágica história da cidade serve como um alerta sobre os perigos de negligenciar o meio ambiente e as consequências devastadoras que podem resultar. É importante aprender com os erros do passado para poder criar um mundo mais seguro e sustentável. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha ele e se inscreva aqui no canal, pois semanalmente eu trago histórias incríveis e curiosidades que são no mínimo demais. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!